São 7h34. O assunto hoje, a gente já falou muitas vezes, né? A vontade que tinha de trazer alguém aqui no T-News para explicar, falar um pouco mais sobre a reciclagem. O Brasil produz mais de 80 bilhões de toneladas de lixo por ano e só recicla entre 2,4% e 8,3% disso aí, de acordo com um relatório mais recente da Fundação Dom Cabral e do Instituto Atmos. A perda econômica estimada com resíduos que poderiam e não são reaproveitados, ela gira em torno de 14 bilhões de reais por ano. Para falar sobre esse assunto, o convidado do T-News de hoje é o Leon Miakoski. Falei certo? Ah, por aí. Por aí. Acabei errando, vai. Fala como é que é mesmo? Miakoski. Isso aí. É engenheiro ambiental do Grupo KWM, que está aqui no estúdio. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui. Agradeço o convite. A gente vê esse percentual, 2,4% a 8,3%, e sempre destacamos Curitiba como um exemplo de uma capital que tem um percentual maior do que a média nacional, né, de reciclagem, mas que está muito longe de índices de outros lugares do mundo que são mais efetivos, mais eficientes nas suas políticas, né, de reciclagem. Qual é o percentual que a gente podia ter de reciclagem mais ou menos no Brasil e o que falta para que a gente consiga ampliar isso? Olha, Roberta, a gente poderia chegar a níveis europeus, né? Um nível aí de países desenvolvidos já, que consegue alcançar patamares superiores a 50% de reciclagem e recuperação de resíduos, né? E o que falta para a gente é muito estrutura realmente, né? Estrutura de coleta, estrutura de separação, de processamento desse material, de confecção de novos produtos, a própria formatação de um mercado que consuma depois esse material reciclado. E também uma questão, inclusive, cultural, de educação, de como separar, de como fazer isso em casa, no seu dia a dia, para que a gente tenha lá na frente condição de reciclar esse material, inclusive. A gente sabe que falta muito a adesão também da indústria, de empresas de todos os portes e setores, porque o volume de produção de resíduos é maior em escala, né, industrial. Mas falta no dia a dia, muitas vezes, uma orientação simples com relação à reciclagem, e aí coloco a experiência pessoal do meu condomínio, em que anos depois de estar lá, se estabeleceu a separação do lixo nas sacolas azuis, o reciclável, e no preto o lixo orgânico. Até então as pessoas nem faziam essa separação, o que é um baita de um atraso se a gente for fazer uma comparação com outros países. E se a gente for pensar que há anos a gente tem programas, né, de conscientização, de separação do lixo aqui em Curitiba, e ainda assim se desperdiça muito. Como que deve ser a rotina dentro da casa da gente de separação do lixo? O que a gente pode fazer? Perfeito, Roberto. Eu acho que o principal, eu sempre digo que a gente aprende isso desde criança, assim, né? Principalmente aqui em Curitiba, que a gente é bem focado nessa questão de resíduo, família folha, enfim, isso desde pequeno a gente aprende a separar aquilo que é reciclável daquilo que não é, né? Eu diria que um segundo passo seria de cuidar daquilo, inclusive, que você separa do reciclável, em relação à sujeira, né? O que ele tem de contaminação. Então, por exemplo, uma caixinha de leite que tem um resto de material, um potinho de margarina, se puder lavar, se puder tirar esse resto de contaminação que fica dentro do material, isso ajuda de algumas formas. Isso ajuda primeiro o catador que está separando esse material, porque aí não vai dar cheiro, não vai dar vetor, barata, rato, esse tipo de coisa, que pode atrapalhar, inclusive numa questão de saúde, né? Se está separando material ali, você pode ter um risco de contaminação, um acidente, uma mordida por algum material desse, né? Algum animal desse. E com isso a gente consegue garantir, inclusive, a reciclagem depois. Então, na hora de separar, ele vai ver que é um material que tem condição, que essa sujeira que estava dentro da embalagem não vai contaminar os outros materiais que você colocou dentro do saco também. E lá na frente a gente vai ter uma valorização desse material que seria reciclável, né? Que tem um potencial de virar um novo produto e aí economizar carbono, economizar recurso, né? Ter uma sustentabilidade envolvida nessa questão do resíduo no nosso dia a dia. E daí pensando no que a gente tem em casa, né, na geladeira. Então, um copinho de iogurte, de Yakult, aquele plastiquinho, latas de suco, de refrigerante, a embalagem Tetra Pak do leite, de outras bebidas, sucos de caixinha, vidros, isso tudo pode ser colocado junto, mas depois de você passar uma água, né? Isso, perfeito. Eu acho que essa limpeza ela é importante para você garantir a saúde, uma segurança de quem está fazendo essa triagem, de quem está fazendo essa separação. Eu acho que gera muita dúvida, principalmente do copinho plástico, né? Se é reciclável, se não é.
Já me perguntaram várias vezes daquele material de festa, né? A gente tá vindo agora segunda-feira, domingo, tem festa de criança, gera aquele pratinho de plástico. Recicla ou não recicla? É a mesma lógica. Se você tirar o que tem de comida, o que tem de contaminação ali, você consegue reciclar esse material. Se esse material é descartado separado, mas sem a limpeza, ainda assim ele consegue ser reaproveitado? Ele pode ser, existe estrutura, a gente na KWM tem estrutura para lavação, né, para descontaminação desse material, mas não é um padrão nível Brasil. Então, por isso que eu diria que essa limpeza ela vai dar muito mais chance de você reciclar esse material depois. Tecidos podem ser jogados junto com o Tec- reciclável? Não, Pano, camiseta furada, isso não. não, hoje no lixo comum a gente não tem estrutura para reciclagem ainda de tecido, né? Existem iniciativas, a gente na KWM tem uma iniciativa para reciclagem de tecido, existem algumas ONGs que fazem esse tipo de trabalho também, de recomposição, de fabricação às vezes de uma mochila, de algum utensílio diverso, né? Mas em escala industrial, existem poucos cases como o nosso, assim, que fazem a reciclagem realmente de tecido. Então, no lixo comum não é reciclável ainda. Por que é tão difícil reciclar tecido? Ainda mais considerando, né? Estava até vendo aqui na moda, é um dos setores que mais polui. Exato. Peguei um levantamento ontem que diz assim, que libera 8% de gases do efeito estufa e desperdiça 20% da água do planeta à indústria têxtil. E é difícil de reciclar, mas chega a valer a pena? Vale muito a pena. Porque quando a gente pensa na indústria têxtil, né, ela tem uma contaminação muito forte, principalmente quando a gente pensa na questão de toda pintura que existe no material, né, todos os produtos químicos que são envolvidos dentro da confecção desse produto. Tem a extração da matéria-prima, né, seja orgânica, algodão ou sintética, né, todos os polímeros que são envolvidos na fabricação. Então ela é uma indústria que acaba gerando bastante impacto ambiental em todo o segmento. E quando você recicla, você consegue cortar esse fluxo, né? Você deixa de tirar essa matéria-prima, deixa de fazer todo esse impacto e corta esse caminho pela metade. Então você reduz CO2, reduz consumo de recurso, né? É algo muito sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro e econômico ainda é algo que não se mostra viável. E esse é um dos principais pilares hoje da reciclagem, né? De você ter viabilidade no transporte, na transformação, e que tenha um produto que na frente tenha um consumo também. Então, é por aí que a gente vai tentando dosar, né? Sabendo que, embora seja possível, é raro que haja, né, a reciclagem dos tecidos, na sua opinião, são válidas iniciativas que incentivam as pessoas a consumir em brechó, a fazer bazar de troca de roupa, a gente evitar esse consumo desenfreado na questão da moda? Isso faz sentido. Muito, com certeza. Eu acho que essa é a mudança de cultura que eu estava comentando, inclusive, né? Da gente repensar aquilo que a gente está consumindo, não só aquilo que a gente está jogando fora, né? De olhar o produto, de olhar a matriz que ele é feito, né? Se é um produto já reciclado ou se é um produto reciclável, de você repensar o quanto você usa, o quanto você está jogando fora. É esse o raciocínio que a longo prazo, em grande escala, é o que vai fazer realmente a diferença. O que é o Reveste, que é um programa de vocês que recicla uniformes? Esse é um programa muito interessante, a gente consegue viabilizar a reciclagem de tecido de modo geral, pode ser um tecido orgânico, né? Pode ser um tecido sintético, pode ser uma calça, uma camiseta, um casaco, enfim. A gente recupera esse material, transforma aquilo que é um resto de tecido, que era um lixo que ia ser jogado fora, que não teria uma valorização, recicla ele, então reaproveita essa fibra do material para a confecção de cobertores. Então a gente consegue transformar primeiro essa pegada ambiental, né, aquilo que teria um impacto na destinação final, como um novo produto, então ele renasce como um novo produto. E ele volta, inclusive, para quem gera esse material, que é a indústria, que é o grande setor, o comércio, o serviço, enfim. E aí, esse produto gerado, ele vira, inclusive, uma forma de um apoio social, né? Você pode fazer a doação desse cobertor por uma iniciativa social. A gente transforma também em brindes para doação interna, para doação externa. Então, consegue transformar realmente aquilo que era um problema numa solução, em algo que terá, inclusive, um valor econômico, né? E você consegue ainda incluir um projeto social, que é um dos desafios hoje, quando mais a gente pensa em ESG, né? Com relação à separação, voltando lá, né, no nosso papel de dia a dia, há ainda muitas dúvidas, me parece, isso em geral da população, com relação a descarte de alguns itens. E aí queria que você desse uma geral aí pra gente de orientação do que se fazer no dia a dia, com restos de produtos químicos, tintas, remédios, que é uma coisa que a gente acaba jogando fora, porque fica um restinho lá de comprimido que vence, e aí não sabe se joga no reciclável, se joga no orgânico, se descarta separado, e as pilhas e baterias. Como é que se separa isso?
Perfeito, Roberto. Eu acho que essa é uma dúvida comum nossa na nossa residência e inclusive uma dor comum da indústria, né? Do que fazer com material contaminado, do que fazer com material que é perigoso, né? Que tem um impacto ainda maior para o meio ambiente se a gente descarta no local incorreto. A gente, inclusive, na KWM tem solução para todos esses materiais, quando a gente pensa em gerenciamento total. E o que você deve fazer? O resíduo contaminado ele é muito comum dentro da indústria, né? Uma estopa contaminada com óleo, um resíduo de manutenção, das linhas de serviço, enfim, de modo geral. E o que você deve fazer com esse material? Ele deve ser muito bem separado, identificado para que tenha um transporte seguro, né? Porque a gente consiga identificar, consiga fazer o destino correto desse material. E deve ser destinado possivelmente para um coprocessamento, né, da melhor forma sustentável possível, que tem uma valorização, inclusive energética desse material, em último caso um aterro, mas dentro de uma situação controlada, né, dentro de uma identificação, de uma licença, enfim, dentro de um fluxo permitido. E na nossa casa a gente deve separar tudo aquilo que é diferente de um lixo comum, de um lixo orgânico, né, daquele não reciclável, do reciclável. E esses perigosos a gente tem que identificar o destino correto. O que seria, por exemplo, quando você tem um medicamento em casa, né, venceu ou você não vai mais usar, o que você faz? Você deve voltar para a farmácia onde você comprou e devolver esse material. Lá eles são obrigados a receber, inclusive eles separam lá já com totens o que é a embalagem, do que é o produto químico, para que seja feito o descarte correto. O que é esse descarte? É uma incineração, é uma autoclave, para garantir que esse material, esse componente que está ali dentro, não vá parar no meio ambiente de forma alguma, né? E não precisa necessariamente ser a farmácia que te vendeu o remédio. Não. Você pode ir, por exemplo, juntando, né? Isso. Para não ter que todas as vezes ir à farmácia, ir juntando as embalagens dos medicamentos que você não vai mais usar e levar aquele pacote, pode entregar na farmácia que eles dão o destino. Perfeito, eles são obrigados a receber, tem o destino correto para esse material, já existe essa logística reversa, né, de quem fabricou, de quem distribuiu, de receber esse resíduo de volta para que seja dado o destino correto. A gente na nossa casa não vai ter o canal, né, de coleta, de destino para um material desse, e a farmácia, esse posto, é quem deve receber, que tem isso aí já estruturado. Legal, aproveitando que a gente falou sobre a obrigação, né, das farmácias de dar destinação, o que é a logística reversa que a gente ouve falar tanto, mas não tem muita compreensão? Perfeito. A logística reversa é essa responsabilização de quem fabricou, de quem distribuiu, de quem vendeu, em relação àquilo que ficou para trás. Então eu tinha um produto, eu fabriquei, eu coloquei isso no mercado e agora eu sou responsável por aquilo que gerou de resíduo disso também. Então o percentual disso que eu coloquei no mercado eu sou obrigado a recompor, seja por essas iniciativas, né, de coletas, de totens, de redes de captação desse material, e aí onde eu faço essa operação, né, de separação e de destino desse material, assim como compra de créditos, né? Então se eu não conseguir atingir aquela meta que eu tenho dentro do que eu produzi, eu sou obrigado a comprar créditos para equivaler a isso, seja com reciclagem, seja em cooperativa, seja em instituições que fazem esse retorno. Então é responsabilizar quem fabrica por aquilo que gera no mercado e aí com isso virar um estímulo, né, para que haja reciclagem, para que haja o destino correto desse material depois. A gente tem legislação sobre isso, mas as indústrias brasileiras estão levando a sério, estão cumprindo? Sim, a gente tem um grande engajamento industrial disso, as indústrias se preocupam em relação à logística reversa. Claro que a gente não está ainda no mundo ideal, né? Existe ainda um grande gap para a gente vencer. Quando a gente pensa ainda em escala Brasil, né? Quando a gente sai de uma região sudeste, sul, que tem mais desenvolvimento, que tem mais alternativas, existe sim um grande gap quando a gente pensa em estrutura, de coleta, de destino, de tratamento e inclusive da própria cobrança dessa legislação, né? Porque existe a legislação federal, estadual e tem muitos estados ainda e municípios que não fazem essa exigência. Tem estados que já colocam isso, por exemplo, em condicionantes de licença ambiental, que já fazem um levantamento de quem mandou nota fiscal de outros estados, o que colocou de produto, o que deve pagar, mas isso ainda está iniciando, tem alguns estados que são mais rigorosos, né, que isso está mais estruturado, mas a gente tem ainda um grande caminho pela frente no Brasil. A logística reversa, então, é basicamente quem produz ter a responsabilidade da destinação final do resíduo daquilo que produziu, né? Embalagens, os restos e tal. E economia circular, o que é? Economia circular, eu diria que é a grande chave, a virada de chave para a gente ter realmente sustentabilidade quando a gente pensa no nosso processo produtivo de modo geral. Hoje a gente vive um cenário de economia linear, né? Um modelo linear de fabricação, que eu extraio um produto na natureza, uma matéria-prima, faço um produto, né, uma garrafa de plástico, um copinho de plástico, enfim, o que for. Depois faço o consumo desse material, coloco no mercado
e depois desse consumo esse material é jogado fora, gerando um impacto ambiental. Então eu tiro uma matéria-prima e descarto um problema, um resíduo lá na frente. Economia circular é na hora de descartar lá no fim dessa linha, a gente voltar para o início. Então aí que vira o círculo, né? Ao invés de descartar, eu volto com matéria-prima, isso vira um produto. E a gente vai conseguindo reduzir o impacto desse processo de extração, do nosso processo de consumo, de desenvolvimento mesmo, tendo sempre mais sustentabilidade. Então é repensar essa lógica de consumo, de fabricação. A gente, né, na outra ponta aqui, quem está comprando, quem está na gôndola, quem está olhando o veículo, quem está olhando o produto, realmente repensar naquilo que está consumindo, escolher produtos recicláveis, produtos principalmente reciclados, para que a gente tenha lá na frente mais sustentabilidade. É essa lógica de desenvolvimento que é talvez uma das soluções aí para a gente ter mais sustentabilidade. A gente, eu acho que a gente, quando eu digo os consumidores em geral, estão mais atenados na questão da emergência climática, ambiental, e tem buscado produtos com as características de menos impacto, né, ambiental. Mas o que faz? A gente vê lá o selinho de reciclável na embalagem, mas o que faz de uma embalagem realmente reciclável? Essa é uma ótima pergunta, Roberto. Até às vezes a gente se sente um pouco enganado, assim, né? Porque diz na embalagem reciclável, mas nem sempre é reciclado esse material, né? E o que dita isso? É uma questão de mercado até, né? De você ter realmente indústria que processa esse material, de você ter um mercado depois que consuma esse produto final também. Então, ser reciclável não é garantia de que esse material vai ser reciclado. Claro que a gente aqui na outra ponta como consumidor, né, o ouvinte, ele deve escolher por isso, né? Aquilo que é reciclável, aquilo que principalmente seja reciclado já, né? Porque aí ele já passou uma etapa, já tem mais sustentabilidade agregada ali no produto. Então cabe a nós aqui na ponta do consumo olhar se realmente esse material é reciclável, né? Se tem o triângulozinho ali com o número de material reciclado, se preocupar com o que eu estou fazendo com esse material depois, inclusive, né? Se eu estou colocando ele na lixeira correta para que chegue no destino e lá na frente seja de fato reciclado. Então é essa preocupação que a gente tem que ter aqui como consumidor, se preocupar naquilo que está vendo, naquilo que está retirando da gôndola e aonde está colocando esse material depois. E aí, se vai ser ou não reciclável, vai depender de uma estrutura municipal, inclusive, de coleta, de triagem, de valorização desse material. E depois algo de mercado, inclusive, né? Uma questão mercadológica, né? Se vai ter consumo, se vai ter venda e se vai ser viável isso, né? Fabricar, separar esse material, por exemplo. Um exemplo que eu te dou, Roberto, é a embalagem de salgadinho, o plástico BOPP, né? Então você olha lá atrás, ele vai estar escrito que é um plástico reciclável, ele é feito de PP, então é um material valorizado. Que é aquele metálico. Isso, essa embalagem metálica, o pacote de salgadinho de bolacha, por exemplo, né? E ele é de fato reciclável. A gente consegue dentro da KWM, inclusive, reciclar esse material, consegue valorizar, transforma ele hoje num novo produto. Mas quando a gente vai para uma linha de pós-consumo, aquilo que a gente gera na nossa casa, é uma cadeia que hoje não é viável. Então você separa, mas a equipe de triagem lá, né, aquela cooperativa, o catador, ele vai acabar não separando esse material, porque na hora de industrializar ele está sujo, ele tem uma camada de metalização dessa tinta, enfim, que vai acabar não viabilizando a reciclagem desse material depois. Então é um dos exemplos que eu te dou aqui. Na indústria a gente consegue reciclar, lá na KWM a gente tem estrutura para isso, mas possivelmente no material pós-consumo não vai ser lá reciclado. Na cooperativa não vão conseguir reciclar esse material, então ele é mais ou menos reciclável, né? Exatamente. O outro exemplo é o isopor, né? É um material que tem grande reciclabilidade, tem valor de mercado, inclusive, mas hoje não é reciclado. Por uma questão de densidade, uma questão física até, né? Quando você carrega então o isopor... Então não adianta jogar o isopor junto com o lixo reciclável? Eu não diria para você não jogar, porque você está fazendo a sua parte, né? Aí você deixa a estrutura da cooperativa, do local onde você está, definir se vai recuperar ou não esse material, né? Aquele isopor limpo, quando você compra um eletrodoméstico, por exemplo, né? Que vem numa geladeira, enfim, possivelmente o catador vai conseguir valorizar esse material. Agora aquele isopor de uma marmita, por exemplo, esse material, dificilmente alguém vai conseguir fazer a reciclagem numa cooperativa, numa coleta pública hoje. São 7h53. Vamos fazer a pausa para o intervalo e a gente já volta para concluir a conversa.
São 7h55. Hoje a gente está falando sobre reciclagem. Está aqui no estúdio o engenheiro ambiental do grupo KWM, o Leon Miekoanski. E ele está explicando um monte de questões aí relacionadas à logística reversa, à economia circular, à reciclagem do lixo. A gente falou antes do intervalo sobre a questão da reciclagem. Ficou faltando uma pergunta que eu queria fazer, que é a seguinte: existe ainda muita dificuldade cultural com relação a reconhecer o material ou o produto reciclado como algo que tem a mesma qualidade, ou ainda tem gente que fica um pouco receoso? Com relação à embalagem, menos, mas às vezes o próprio produto, né, ser reciclado. Existe muito, Roberta, eu diria até um preconceito, assim, né, de entender que algo reciclado tem menos valor ou tem menos qualidade. E por muito tempo isso sempre foi verdade, porque a reciclagem ela engloba, às vezes, uma transformação física e química do material que acaba perdendo propriedade. Então, até certo ponto, dá para se entender por que esse raciocínio foi criado, né? Mas isso não é verdade hoje. Inclusive, a gente tem estrutura dentro da KWM para fabricar produtos com a qualidade equivalente ao material virgem, que a gente chama de PCR. E quando a gente chega nisso, é onde a economia circular realmente acontece, né? De você transformar aquele produto que é reciclado, que seria um resíduo, um problema, num produto de qualidade equivalente ao virgem. Então essa é a reciclagem de fato, né? De você voltar ao ciclo com a mesma qualidade, com a mesma propriedade. E aí eu tenho ganhos ambientais que fogem da economia, só da questão de carbono, por exemplo, da economia do recurso, economia de água, enfim. Aí que realmente a gente consegue ver as vantagens de reciclagem. Para a gente fechar, eu vi que vocês têm uma parceria com a Posigraf e fico pensando, né, depois de acompanhar dos filhos que já passaram dessa fase, mas principalmente no ensino médio, aquele volume enorme de apostilas que chega no final do ano, você tem um armário cheio de papel ali. O que pode ser feito e o que vocês efetivamente fazem com essas sobras, porque a apostila já preenchida, ela não serve para você doar muitas vezes, né? Como é que vocês aproveitam esse material? Perfeito, Roberto. A gente consegue fazer hoje um projeto de economia circular, então a gente capta esse material gráfico, né? Inclusive tem esse projeto hoje com a Rede Escolas do Positivo, né? De transformar aquilo que era um resíduo de um papel, de uma apostila, de um caderno, em papel tissue, que a gente chama, né? Papel higiênico, papel toalha, que retorna inclusive para a própria escola, e aí isso funciona como um incentivo, né? Como um formato de educação ambiental, inclusive, né? De você perceber na pele que aquele material que você está jogando pode virar um produto que volta para minha casa, que volta para minha escola. E aí, quando a gente pensa nisso, ajuda na conscientização ambiental, ajuda nessa educação ambiental que a gente falou, e de mudar realmente a nossa mentalidade nas nossas pequenas ações, né? Então, a gente, com estrutura, consegue transformar isso dentro da indústria, né, em matéria-prima, em produto, que volta para o consumidor final. Maravilha, a gente já vai encerrar. Vou dar um espacinho aqui no finalzinho, esse último minuto, para você deixar aí contatos com o ouvinte que ficou curioso para saber qual é o trabalho do grupo, no que vocês atuam. Como é que encontra você, Leon? Perfeito. Todas as redes sociais, né? Então LinkedIn, Instagram, @KWM Solutions, Facebook, site também, www.kwm. Você vai encontrar a gente lá no Google. Entre em contato com a gente, fale dos seus projetos, do seu desafio na indústria, tire dúvidas também, né? A gente tem contato, de vez em quando chega alguns e-mails lá perguntando sobre um resíduo específico, né? O que eu faço com esse material? Consigo destinar? Consigo reciclar? Vocês recebem ou não? Então entre em contato, por favor, a gente está de portas abertas, inclusive para visitar, para conhecer a nossa estrutura e realmente fazer parte desse movimento, né, de transformação ambiental. Muito obrigada, boa semana, Leon. Obrigado igualmente. O Leon Miekoanski, do grupo KWM, ele é engenheiro ambiental e hoje falou sobre reciclagem, economia circular, logística reversa, entrevista aqui ao TNews. A conversa fica disponível no nosso canal, no TNews no Ar, para quem quiser ouvir novamente, compartilhar essa entrevista. Vamos encerrando por aqui. Aos ouvintes, excelente início de semana. Amanhã às 6:50 tem TNews com o time completo, à volta do Marcelo Almeida aqui. Até lá.